Desligar sua mente e seus pensamentos e ficar no presente não é relaxar um pouco, não é respirar bonito, não é repetir frases calmas enquanto por dentro tudo continua apodrecendo. É cortar, na raiz, o vício de obedecer a essa voz que sequestra o seu dia, rouba o seu corpo, distorce a sua paz e faz você viver longe de si mesmo até chamar isso de normal. Lao Tse expõe esse problema sem piedade. Quanto mais você força, mais se afasta. Quanto mais tenta controlar por dentro, mais perde o contato com o real. E o preço disso é monstruoso, porque você não perde só tranquilidade, você perde presença, vida, clareza, chão. Se isso não for interrompido, sua mente vai continuar transformando cada instante em ameaça, cada silêncio em desconforto, cada pausa em angústia. Mas existe um ponto exato onde esse poder começa a quebrar. Não quando você vence o pensamento, mas quando para de alimentá-lo. E se continuar até o final, você vai perceber onde a mente perde a força e o presente volta a existir. Você não está cansado só de pensar demais. Você está cansado de ser arrastado, cansado de acordar e já sentir a mente correndo na frente do corpo, cansado de perceber que o dia nem começou e algo em você já está em guerra, cansado de tentar descansar e descobrir que o seu maior ruído não vem do mundo, vem de dentro. E aqui está o que quase ninguém tem coragem de dizer com brutalidade. A mente que você quer desligar não é só uma ferramenta desregulada. Ela virou um tirano íntimo. Ela comenta tudo, corrige tudo, teme tudo, projeta tudo, compara tudo, revisita tudo, antecipa tudo. Ela não deixa você tocar a vida sem enfiar a mão no meio. Você olha e não vê, sente e não permanece, vive e não pousa. O presente não desapareceu. Você é que foi treinado a abandoná-lo segundos depois de chegar nele. É por isso que tanta gente fracassa quando tenta silenciar a mente, porque tenta calar o barulho com mais barulho, tenta desligar o pensamento pensando contra ele, tenta dominar a agitação com outra camada de agitação, tenta vencer internamente aquilo que já cresce da própria vontade de vencer. No eixo taoísta, isso é exatamente o erro. O excesso de intervenção produz mais desordem. A violência interna cria mais fragmentação. A mente excitada pelo medo de pensar demais passa a vigiar a si mesma, e essa vigilância vira mais um pensamento, e mais um, até você chamar de busca espiritual o que no fundo ainda é só desespero refinado. Lao Tse aponta para outra direção: menos imposição, menos agarramento, menos compulsão, menos fabricação. Não se trata de esmagar o movimento mental, mas de parar de tratá-lo como soberano. Perceba a crueldade do mecanismo. Um pensamento surge e, em vez de ser apenas uma nuvem, ele vira ordem. Uma lembrança surge e vira identidade. Um medo surge e vira previsão. Uma tensão surge e vira verdade. É assim que a mente domina, não pela força do conteúdo, mas pelo seu hábito de ajoelhar diante dele. E enquanto isso acontece, a vida real, a única que existe, vai sendo empurrada para longe. A água toca sua pele e você não está nela. O ar entra no seu peito e você não está nele. Alguém fala com você e você não está ali. Seu corpo mastiga, anda, trabalha, deita, responde, mas por dentro você continua preso numa sala sem janela, chamada, depois, e se, porque eu, e se der errado, eu devia, eu não devia, eu preciso resolver agora. Isso não é presença ferida, isso é ausência crônica. No taoísmo clássico, há um ponto decisivo. O problema não é o movimento existir. O problema é o apego ao movimento. O rio corre, o vento passa, o pensamento também. O erro começa quando você tenta congelar, agarrar, organizar ou obedecer cada onda como se sua sobrevivência dependesse disso. Lao Tse associa o retorno ao caminho com quietude,
esvaziamento e diminuição do excesso. Não no sentido de mutilar a vida, mas de parar de encher a mente de importância artificial. E isso é devastador para o ego, porque o ego vive de inflar problema, inflar identidade, inflar história, inflar urgência. Só que a paz não entra numa casa lotada de si mesma. O presente não pisa onde tudo já está ocupado por comentário, medo e antecipação. Talvez você tenha passado anos acreditando que viver no presente seria alcançar um estado especial, brilhante, quase místico, sem ruído, sem falha, sem recaída. Mas isso ainda é a mente vendendo fantasia. Presença não é um troféu, não é um efeito cinematográfico, não é um êxtase permanente. Presença, no sentido mais cortante, é parar de sair do que está vivo agora. É não abandonar este instante para seguir um pensamento que nem sequer pediu prova para entrar. É não transformar sensação em narrativa no mesmo segundo em que ela aparece. É sentir o aperto sem imediatamente construir um futuro em volta dele. É notar o medo sem vestir a pele dele. É deixar o pensamento existir sem lhe entregar as chaves da casa. Por isso o caminho é humilhante para quem ama controle, porque você não desliga a mente como quem aperta um botão. Você desativa a servidão que a mantém acesa. Você enfraquece a máquina ao retirar o combustível secreto dela, sua crença, sua fusão, sua pressa em responder, sua necessidade de acompanhar tudo o que surge. O pensamento adora a plateia, adora a reação, adora quando você treme junto, adora quando você corre para solucionar o que ele mal terminou de inventar. E o que o tal faz? Retira a plateia, retira o teatro, retira a urgência emprestada. O pensamento ainda pode surgir, mas já não encontra trono. Surge como som, não como senhor. Surge como passagem, não como destino. Aqui entra algo fundamental. Em muitos textos taoístas, o centro afetado por isso não é só mente, no sentido estreito. É Shin, mente e coração, o núcleo que pensa, sente, deseja, reage e se agita de uma vez. Quando esse centro é capturado pelo desejo, pelo medo e pela compulsão de controlar, o mundo inteiro fica deformado. Tudo vira provocação, tudo vira ameaça, tudo vira falta. Então, desligar os pensamentos não significa produzir um vazio morto. Significa devolver esse centro à simplicidade, ao não excesso, à capacidade de responder sem ser sequestrado. Isso é muito mais profundo do que pensar positivo. É uma reordenação do lugar de onde você vive. E é por isso que a tradição taoísta não glorifica a cabeça cheia. Ela desconfia da mente que quer dominar a corrente da vida à força. O que ela valoriza é outra qualidade, naturalidade. Ziran, aquilo que é assim por si, sem teatro, sem rigidez, sem fabricação neurótica. Quando você está longe disso, percebe na hora. O corpo endurece, a mandíbula aperta, o olhar perde profundidade, o peito fica sem espaço, o tempo acelera artificialmente. Você não sente mais o instante, você tenta administrá-lo, você já não vive, você gerencia fantasmas. E isso é exaustivo, não só psicologicamente, mas existencialmente, porque a pessoa vai perdendo intimidade com o real. Talvez agora a sua mente já esteja tentando sabotar isso. Talvez ela esteja dizendo: tudo bem, mas como eu faço isso agora? Exatamente agora, sem falhar. Veja a armadilha. Até aqui, ela quer transformar o presente em meta, em desempenho, em técnica perfeita. E esse é o ponto onde você precisa enxergar o veneno. O presente não é conquistado pelo mesmo mecanismo que te afastou dele. Não é na base de tensão, não é na base de cobrança, não é na base de preciso conseguir. A exigência de conseguir já é a mente te arrastando outra vez. O tal não se abre para quem invade.
O Tao se revela quando a violência interna perde o comando. No Zhuangzi, isso aparece em imagens duríssimas e belas. Shinzai, jejum da mente e coração, e Zhuo Wang, sentar e esquecer. Não é apagar a inteligência, não é ficar burro, não é entrar em torpor. É jejuar do excesso de si, é deixar de alimentar preferências obsessivas, interpretações compulsivas, fixações rígidas. É esquecer o personagem hipertrofiado que precisa comentar tudo para continuar existindo. Perceba a violência da beleza nisso. Você não está sendo convidado a virar uma pedra. Está sendo convidado a deixar de ser escravo do ruído que confunde você com o ruído. Então observe com honestidade quase cruel o que acontece dentro de você. O pensamento chega e você vai atrás. Ele lança uma isca sobre o passado e você morde. Ele ameaça o futuro e você entrega o corpo inteiro. Ele acende um medo e em segundos você já está construindo cenários, diálogos, defesas, justificativas, desastres. Tudo isso sem que nada tenha acontecido fora da sua cabeça. E no entanto, o corpo paga como se fosse real. O coração acelera, o estômago fecha, o rosto pesa, a energia afunda. É por isso que desligar a mente não é luxo. É socorro, é sobrevivência interior, porque continuar assim é permitir que pensamentos sem substância produzam sofrimento com substância. Agora repara, existe um instante minúsculo, quase invisível, entre o surgimento do pensamento e a sua rendição a ele. É ali que tudo muda. É ali que você volta ou se perde. E o que Lao Tse aponta, por essência, é que a força verdadeira não está em esmagar o que surge, mas em não se precipitar para dentro dele, não se agarrar, não ampliar, não dramatizar, não seguir, não fabricar uma segunda e terceira e quarta camada em cima da primeira onda. O movimento do pensamento pode continuar, mas você não precisa ir junto. Você pode sentir o pé tocando o chão enquanto a mente tenta correr. Pode notar o ar entrando enquanto a urgência late. Pode perceber o maxilar, os ombros, a testa, o peito e voltar ao que está aqui antes de qualquer interpretação. Isso não é um truque moderno. É o colapso silencioso da velha obediência. E isso confronta porque arranca de você uma desculpa querida, a de que seus pensamentos mandam em você porque são fortes demais. Nem sempre. Muitas vezes eles mandam porque foram adorados por tempo demais, porque você deu a eles um status que nunca mereceram, porque toda vez que um pensamento aparecia vestido de urgência, você o tratava como rei. Toda vez que um medo falava alto, você chamava aquilo de intuição. Toda vez que uma memória doía, você a transformava em identidade. Só que a mente não precisa ser destruída. Precisa ser recolocada no lugar. Ferramenta, não trono. Eco, não origem. Movimento, não mestre. É aqui que muita coisa em você vai resistir, porque uma parte antiga sua se alimenta do drama mental. Ela prefere o sofrimento familiar ao vazio fértil de não saber. Prefere o aperto conhecido ao espaço aberto da presença. Prefere ruminar, porque ruminar dá a ilusão de fazer alguma coisa, dá a sensação de controle, dá a ilusão de preparo, só que quase sempre é só desgaste. Você não está resolvendo a vida, está triturando a si mesmo, e o Tao não opera no triturado. O Tao aparece quando há espaço, quando há escuta, quando há simplicidade suficiente para o real voltar a tocar você sem a intermediação desse narrador compulsivo. Então, quando o próximo pensamento vier prometendo que precisa ser seguido imediatamente, talvez a única revolução real seja não correr. Quando ele disser que você precisa resolver agora o que ainda nem existe, talvez o gesto mais poderoso seja permanecer. Quando ele tentar hipnotizar você com mais uma história sobre falta, atraso, medo, ofensa ou catástrofe,
Talvez a resposta mais taoísta não seja discutir com ele, mas deixá-lo morrer de fome, sem plateia, sem culto, sem joelhos dobrados. E quando esse silêncio começar a aparecer, ainda que por segundos, você vai notar algo desconcertante. O presente nunca esteve longe, só estava soterrado. E então surge a pergunta que quase ninguém quer encarar de verdade. Se um pensamento não é você, se uma onda não é destino, se a mente pode falar sem ser obedecida, quem é que, em você, ainda insiste em entregar a própria vida para cada voz que passa? Porque a resposta é incômoda. Quem ainda entrega a própria vida para cada voz que passa é a parte de você que tem pavor do vazio. Não o vazio morto, não o nada frio, mas o vazio onde o personagem perde sustentação. A mente fala sem parar porque percebeu há muito tempo que se mantiver você ocupado, você nunca encosta nesse espaço nu onde não existe papel, pose, explicação, defesa nem enfeite. E isso assusta. Assusta porque, sem a tempestade mental, sobra o que você vem evitando há anos. O instante cru, o corpo real, a respiração sem narrativa, a sensação sem comentário, a existência sem maquiagem. E para muita gente isso é quase insuportável. Não porque seja ruim, mas porque é verdadeiro demais. É por isso que o presente parece tão simples e ao mesmo tempo tão ameaçador. Simples porque ele já está aqui. Ameaçador porque ele não negocia com a ficção. No presente, você não pode ser a versão editada de si mesmo por muito tempo. No presente, a sua ansiedade não consegue se esconder atrás de grandes teorias. No presente, a sua carência aparece sem a roupa da arrogância. No presente, o seu medo aparece sem a pose de controle. O agora desmascara, o agora arranca a maquiagem do ego. E é por isso que a mente corre tanto. Ela prefere 1000 pensamentos a 5 segundos de verdade. No vocabulário taoísta, esse espaço não é falha, é condição de receptividade. Um termo importante aqui é shu, vazio, ou vacuidade, no sentido de uma abertura equilibrada que permite sintonia com o fluxo do real. Não é esterilidade, mas disponibilidade. Outro símbolo central é Pu, a madeira não talhada, imagem de simplicidade não fabricada, não cortada em excesso pela interferência humana. E o Wu Wei não significa inércia burra, significa não agir de um modo contrário ao curso natural, não impor violência desnecessária ao que já se move. Quando isso é mal compreendido, a pessoa tenta forçar a paz, e aí já saiu da paz de novo. Então veja a perversidade do que a mente faz. Ela pega o seu medo do vazio e vende isso como necessidade de pensar. Faz você acreditar que ruminar é responsabilidade. Faz você acreditar que repetir mentalmente o mesmo problema é maturidade. Faz você chamar tensão de lucidez. Faz você chamar hipercontrole de consciência. Mas na prática, o que ela está fazendo é impedir que você repouse na única inteligência que pode realmente reorganizar você por dentro. A inteligência do não forçar, da escuta, da presença que não invade. A mente quer fabricar solução. O tal dissolve fabricação,